Meus amigos, muito boa tarde a todos. Que desafio! É um tema desafiador para todos, ouso dizer, especialmente para aquela que vos fala. Mas como nós nada podemos, mas com Jesus de tudo somos capazes, que Ele nos abençoe, nos ilumine, nos guarde e nos proteja com a sua santa paz. Antes de começar, eu queria só registrar meu agradecimento à minha amiga Alessandra pelo trabalho no dia de hoje para nos ajudar. O julgamento é um tema tão difícil e por tantas vezes nós recaímos nesse equívoco por uma razão muito simples. Porque somos invariavelmente muito hábeis na tarefa de julgar, mas ainda muito inábeis no amor e na caridade. E esquecemos que justiça, amor e caridade fazem parte de uma mesma lei, íncita em O Livro dos Espíritos, que Allan Kardec teve todo o cuidado de elaborar junto com os espíritos sublimes. Não julgueis para que não sejais julgado é uma advertência carinhosa, que nos suscita a reflexão para a clemência, a compaixão, a misericórdia da qual invariavelmente todos nós somos necessitados. Porque o juiz, quando nós vemos a figura imponente do juiz vestido com a sua toga, nos ressalta aos olhos pelo bônus da tarefa: salários altos, poder, reconhecimento, mas esquecemos dos ônus, das milhares de mentes que estão invariavelmente sobre os juízes, da responsabilidade dos seus atos, dos recursos que ele precisa se defender durante o exercício da sua própria tarefa e de quanto é difícil, mesmo tendo à sua disposição o inquérito policial, todas as provas para julgar, por exemplo, crimes, como é difícil tomar uma decisão que esteja pautada com a justiça. Jesus, conforme vai escrever Lucas no seu Evangelho, no capítulo 18, versículos 1 a 8, nos narra uma história muito emblemática com respeito a um juiz. E o mais interessante é que Jesus escolhe, dentre todos os elementos possíveis que ele poderia fazer uso para dar-nos um ensinamento, a figura de um juiz iníquo, de um juiz impiedoso. Não seria uma qualidade importante para um juiz que ele fosse justo e imparcial? Que ele muitas vezes no seu exercício não agisse com igualdade, mas mais que igualdade, com equidade, dando para aqueles que têm maior necessidade mais recursos com o objetivo de oferecer uma reparação? Mas parece que Jesus quer efetivamente nos chocar. Ele quer nos chamar a atenção para uma qualidade desse juiz que é tão contrária ao exercício da sua tarefa. E penso particularmente que Jesus queria causar também similitude com quem nós somos. É como se ele nos mostrasse que nós, na tarefa de julgar ao outro, muitas vezes esquecemos das nossas imperfeições. E enquanto estamos apontando o dedo acusador, esquecemos dos outros dedos da mão que poderiam estar estendidos na direção do caído para o soerguer. Principalmente nós que somos espíritas, porque em sendo espíritas temos à nossa disposição a lei de Moisés, os ensinamentos de Jesus e a doutrina consoladora que nos explica de onde nós viemos e, portanto, que possivelmente todos nós somos criminosos. Se não caímos em determinada matéria de erro que nós conseguimos flagrar no outro, caímos em outros equívocos. E se não nos cuidarmos, visto que ainda não somos espíritos puros, portanto, ainda podemos tropeçar, cair e delinquir em deslizes morais, se nós vibrarmos muito nessa psicosfera do erro alheio, mais na frente somos nós a cometer os mesmos equívocos que condenamos nos outros. Mas vamos à parábola. Antes de contar a parábola, Lucas explica que Jesus contou-lhes essa parábola para mostrar a necessidade de orar sem esmorecer. Isso é muito interessante, porque ele, contando a parábola do juiz iníquo, ele também está dando um aprendizado e um ensinamento sobre fé. Conta Jesus que numa determinada cidade havia um juiz que era impiedoso, que ele não acreditava em Deus.
Ele achava que ele era a própria lei. E às vezes nós também nos enganamos. Às vezes com um poder transitório nas mãos. Não precisa nem pensar na atmosfera política. Às vezes dentro de casa, nós que somos pais e mães, e que portanto temos uma realidade de educar os nossos filhos, somos tão tiranos como os grandes imperadores que nós vimos cair ao longo dos séculos. Então Jesus começa já mostrando isso. Cuidado, para quando você estiver exercendo o julgamento, você não se envaidecer e ter vanglória do próprio poder que você tem nas mãos. Porque o poder não é para que você exercite a soberba e se coloque pretensamente numa posição superior aos outros. Mas é que, em conhecendo todos os instrumentos da verdade, através das provas, por exemplo, de um assassinato ou de outro processo, você tem a condição de discernir pelo que é melhor, pelo que é justo. Mas esse juiz, considerando-se a própria lei, não temia nem a Deus, nem aos homens. E, portanto, era ele que fazia a sua própria lei. E tinha uma viúva que era insistente. Essa viúva o procurava a todo momento, pedindo que ele fizesse justiça para ela, cuidasse, portanto, da causa dela, em relação a um seu adversário. A parábola não entra no detalhe do problema específico que essa viúva vivia. Se a peça que ela apresentava para esse juiz era efetivamente justa ou não. Mas o fato é que ela o procura com insistência. E ele, depois de negar muitas vezes, decide, reflexionando consigo mesmo: sabe de uma coisa? Eu não devo nada a ninguém. Eu sou o poder dessa cidade. Eu vou ajuizar a respeito do caso dessa viúva para ver se ela me deixa em paz. A parábola termina desse jeito. E Jesus, seguindo no raciocínio da parábola, vai dizer aos seus discípulos: observai o comportamento desse juiz. Ele utiliza esse juiz como exemplo e adiciona: se esse juiz decide ter clemência e um olhar piedoso para condescender no caso da viúva insistente, o que Deus não faria em termos de justiça para convosco, que sois os seus eleitos? Olha o ensinamento de Jesus. Não é apenas fé e confiança, mas é querer dizer que muitas vezes nós tomamos a justiça pelas nossas próprias mãos e decidimos ser os justiceiros de Deus, como se querendo medir forças com a divindade, como se nós estivéssemos desconsiderando que Deus tem o tempo azado para agir. E por mais que nós enderecemos as nossas súplicas a Deus e Ele não nos responde conforme a gente quer, mas conforme é necessário para o nosso processo evolutivo, para o nosso aperfeiçoamento, muitas vezes nós queremos fazer justiça por não confiar. Então, por trás do julgamento, há uma presunção da criatura humana de se colocar como métrica daquilo que é certo e que é errado, como se cada um de nós pudesse devassar toda a verdade. Nenhum de nós tem plena consciência do que é toda a verdade, porque nós não suportaríamos. Cada um de nós, com base nas nossas vivências, como espíritos imortais que nós somos, a história de vida de cada um, o contexto cultural no qual nós vivemos, temos uma pequena dimensão de toda a verdade possível. E não é por outra razão que nós estamos vivendo em sociedade. Cada um, com a sua parcela da verdade, oferece uma troca nesse processo. E é por isso que nenhum de nós consegue progredir moralmente solitário, escondido, afastado desse caldo de cultura no qual nós estamos internados. Mas não basta conviver, porque quando a gente olha para a nossa sociedade, a gente vê convívios e relacionamentos bastante conflituosos. São os meus conflitos existenciais, as minhas demandas emocionais não equacionadas, que eu jogo para fora e que eu desloco em agressividade e violência com quem quer que seja. São as intolerâncias e a falta de respeito que a gente vê pulularem lá do lado de fora. Então não basta conviver, é necessário querer ver no outro a minha ponte para Deus.
Era isso que Jesus ensinava. Em cada criatura humana, ele, espírito puro, que tinha um conhecimento muito mais avançado do psiquismo e das intenções verdadeiras da criatura, nunca repudiou a ninguém, nem a mulher flagrada em adultério a condenou. E às vezes nós nem passamos o outro para a cadeira dos réus para sentenciá-lo ao julgamento. Nós já proferimos a condenação antes de avaliar todas as faces do suposto erro. E por falar em erro, imagine, por exemplo, um caso de assassinato com arma de fogo. É um crime. E nenhum de nós poderíamos fugir dessa realidade, porque a nossa legislação humana, com todas as falhas que apresente, considera isso um crime. Mas veja que até a legislação humana considera atenuantes e agravantes com relação a todos os crimes, a depender das particularidades e das condições como ele aconteceu. Um assassinato, partindo desse pressuposto, pode inclusive ser considerado legítima defesa, a depender da conjuntura em que se desenrolou. E se a gente pudesse avaliar mais profundamente, quem foi que projetou a arma que levou ao assassinato? Quem foi que utilizou a sua inteligência para fazer um instrumento de aniquilamento ou pelo menos para ferir a vida do outro? Quem foi que vendeu? Qual foi o educador ou o pai desse assassino que se omitiu quando deveria ter, ao ver as pequenas más tendências e más inclinações da criança, deveria ter agido como educador para polir os seus bons sentimentos? E se fosse o nosso filho? E se fôssemos nós, possessos num acesso de cólera, com a arma ao nosso alcance, será que nós não cometeríamos o mesmo crime? Veja, isso não significa conivência com o mal, nem relativizar o crime que aconteceu. Significa que, mais do que justiceiros, nós estamos precisando mais de misericórdia. É por isso que o próprio Cristo disse aos seus discípulos: aprendei o que significam essas palavras: misericórdia quero e não sacrifício. Eu não venho para os sãos, eles não precisam de médico. Eu venho para os pecadores, para que eles possam se redimir. O alto precisa de mãos que auxiliem. Será que nós estamos repetindo o mesmo equívoco dos judeus e fariseus, que tinham conhecimento das leis, que eram doutores na lei e que eram tão severos para com o outro e relativizavam tanto as próprias ações, que muitas vezes foram criticados pelo Cristo por se preocuparem com os atos exteriores, com a forma, com as dissensões pelo ponto de vista e não com a posição íntima do coração perante os ensinamentos de Deus? Nós não podemos cair neste equívoco, porque para a maioria de nós essa é a última chance. Os espíritas somos considerados os trabalhadores da última hora. É a última chamada. Somos aqueles que fomos chamados várias vezes ao serviço e que buscamos outras distrações, outros afazeres da vida material, mas agora envolvidos com essa mensagem, precisamos agarrar e viver o Evangelho do jeito que dá. Mas bem se vê que o não julgueis não significa não ter discernimento, porque o julgamento é útil. Quando nós observamos as cenas sociais, é com base no discernimento e naquilo que nós acreditamos como certo e errado, inclusive de acordo com a filosofia moral espírita, que é calcada nos ensinamentos de Jesus, que nós somos capazes de escolher aquilo que nós queremos e o que nós não queremos fazer. Aquilo que consideramos atos e comportamentos que não fazem mais parte da escolha do ideal cristão que nós abraçamos e aquilo que nós escolhemos fazer porque consideramos que é o certo. Mas há uma grande diferença entre juízo de fato e juízo de valor. Juízo de fato implica em observar com realidade as coisas como se sucedem. O crime que aconteceu, que as paredes dessa casa são brancas, que tal pessoa tem cabelos loiros ou não. Mas o juízo de valor implica colocar as minhas impressões pessoais
implica colocar a minha moral, aquilo que eu ajuizo como certo e como errado. Isso serve para mim, enquanto personalidade, enquanto espírito imortal que vivo. Por quê? É com base nesse juízo de valor que eu tomo as decisões para a minha vida. Mas eu preciso respeitar as decisões do outro. É por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma mensagem belíssima, se eu não me engano, falando sobre a indulgência, que vai dizer: sede, pois, severos para convosco e indulgentes para com o próximo. Se eu tenho meu livre-arbítrio, se eu tenho a minha consciência, a capacidade de discernir entre o bem e o mal, se para mim a mensagem espírita faz sentido, ótimo, vou seguir no meu caminho de luz. Mas se o outro escolhe por outros caminhos e escolhe ter as suas próprias experiências, muitas vezes enveredando por ações que eu julgo que não são boas, aí depende. Se ele for o meu filho e se ele ainda estiver numa idade em relação à qual eu tenha a obrigação moral de exercer o dever de educá-lo, eu tenho a responsabilidade por colocá-lo nessas vias direitas. Mas se ele é emancipado, um ser adulto como eu sou, eu não posso infringir um direito legítimo dado por Deus pelo livre-arbítrio. Muito menos tenho o direito de censurar qualquer dos seus atos. É mais ou menos sobre isso que nós vamos conversar hoje. E aí, meus amigos, os juízos de valor, eles sempre são eivados de preconceitos, de coisas que nós acreditamos na nossa vida. Quando a gente olha para a sociedade, a gente vê como o conceito da suposta normalidade tem deixado tantas pessoas doentes. São crianças precocemente diagnosticadas como hiperativas, quando na verdade são crianças saudáveis, que têm o desejo de brincar, que precisam ter aquele chamado ócio criativo, que não podem estar empanturradas de uma séria atividade, curso de inglês, curso de Kumon, banca, que não tem nem tempo para respirar. Nós vemos pessoas querendo definir a opção sexual alheia, definindo como normal a família que tem pai, mãe e irmãos. Nós não podemos fechar os olhos para o exercício do amor que nas afeições e afinidades e nos consórcios pelo meu gosto, por como eu me sinto feliz. Eu não posso submeter as minhas convicções com o prejuízo da felicidade do outro e da minha própria infelicidade, porque aquele que julga não pode estar com a sua consciência em paz. E é sobre isso que Jesus vai dizer. O nosso tema está no capítulo 10º do Evangelho. Bem-aventurados os misericordiosos. E a mensagem de não julgueis faz parte do item 11. Ora, não é por acaso que o não julgueis está dentro de um capítulo que é voltado para a misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles obterão misericórdia. Já nos dá a tônica desse assunto, dizendo que nós não devemos julgar porque todos somos necessitados de misericórdia em algum aspecto. As dores emocionais, elas são as mesmas. A minha felicidade pulsa na minha alma do mesmo modo que o morador de rua, do mesmo modo que vocês. A alma humana se entristece e se sente infeliz, por exemplo, com a perda de um filho, do mesmo jeito. E isso é um mecanismo de Deus para nos suscitar a compaixão, para que eu entenda que a dor do outro pode ser também a minha dor. E se eu estivesse no lugar dele? Em todos os momentos em que a nossa língua coçasse para proferir um julgamento sobre qualquer pessoa, em qualquer situação, nós deveríamos parar um minuto para refletir se efetivamente nós temos autoridade moral suficiente para funcionarmos como juízes do outro. E aí, nesse item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai colocar um trecho do Sermão da Montanha, quando Jesus disse assim: não julgueis, pois, para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, medirão também a vós.
E aí a gente poderia pensar, mas que justiça divina é essa que me coloca como métrica? Pensando de outro modo, se eu sou muito severo, a justiça divina se molda a mim e me julga com a mesma severidade. Se eu sou complacente e misericordioso, o que não significa conivência com o mal, a justiça também abranda as minhas iniquidades e o juízo sobre mim. E de onde vem essa lógica? De um objetivo muito simples. O objetivo dessa lógica é o convite à misericórdia. Porque se todos nós somos necessitados de misericórdia, se a justiça divina fosse tão inclemente como às vezes nós somos, julgando os nossos irmãos, nós não teríamos condição de nos equiparar à lei e de conseguir nos retratar das nossas muitas delinquências. É por isso que um amor cobre uma multidão de pecados. É um mecanismo divino do amor e da caridade de colocar em nossas mãos uma forma de nós acelerarmos o nosso processo, não obstante termos errado. Se Deus, se é todo poder, se poderia ser o juiz mais inclemente de todos, utiliza o mecanismo da misericórdia e do amor para conosco, por que objetivo nós, pobres criaturas humanas, e nesse momento nós precisamos descer do pedestal que muitas vezes a gente se coloca e olhar em pé de igualdade uns em relação com os outros, entendendo que aquele que erra posso ser eu no futuro, ou posso ter sido eu no passado. Por que que eu, pobre criatura humana, não vou utilizar a mesma misericórdia e piedade? Por que que nós queremos tanto ser o metro do mundo? Por que que tem que ser da forma que eu quero? Da forma que eu acho certo? Porque se deu certo para mim, obrigatoriamente vai dar certo para o outro? Quantos pais, em busca desse conceito de normalidade, coíbem tendências e aspirações reais e legítimas dos seus filhos, por exemplo, para as artes, porque eu sonhei que o meu filho deveria ser um médico, um advogado, um engenheiro. E, com base nisso, muitas vezes eu acabo tolhendo e frustrando o meu filho, levando a danos irreparáveis, emocionais, conflitos existenciais, que ele mais tarde vai precisar se resolver, ou danos até que sejam irreparáveis. Por que que nós andamos, portanto, tão cegos? E aí, a gente poderia agora pensar sobre alguns exercícios sobre o não julgamento. Ao invés de julgar, fazer o que a própria justiça humana faz, presunção da boa-fé. A culpabilidade, ela necessita obrigatoriamente de provas. Todos nós somos inocentes, até que se prove o contrário. E às vezes o que a gente faz é o contrário. Quando a gente se aproxima de alguém, meu santo não bateu com aquela pessoa. Deve ter algum obsessor ali por perto, deve ter me feito algum mal muito severo nas outras existências, tem alguma coisa de errada. E até o livro dos Espíritos explica para nós. Nem sempre essas diferenças de afinidade significa que você é um anjo e o outro é um demônio. Às vezes, são diferenças de pontos de vista, de escolhas da vida, diferenças de afinidade muito naturais, culturais, vai saber. Não tem necessariamente nada a ver com moralidade. Então a gente pode fazer o mesmo exercício. Vou contar uma história. Uma amiga minha caminhava na rua do seu bairro quando, de repente, encontra uma mendiga sentada no chão junto com um saco de latinhas. Ela me contou que imediatamente meteu a mão na bolsa para pegar moedas. A mendiga não falou nada. E aí ela, colocando a mão na bolsa, deu algumas moedas para ela, achando que a mendiga ficaria feliz da vida. A mendiga olhou para a cara dela e disse: "Eu não quero o seu dinheiro." Ela disse que imediatamente se assustou e pensou: que ingrata, sofrendo a penúria, pobre de Cristo, eu, no auge da minha caridade, a ajudo e ela recusa a minha oferta. Mas ela, espírita, antes de falar alguma coisa, pensou. E, ao invés de devolver esses impropérios, perguntou apenas: "Em que eu posso
te ajudar. Veja que ela repetiu Jesus. Jesus, quando um leproso, um paralítico, alguém com alguma demanda física procurava ele para a cura, embora ele soubesse da necessidade de cada um, com o objetivo de suscitar a reflexão e de levar ao outro ao engajamento do seu processo terapêutico, ele sempre perguntava: o que queres que eu faça? Imagina Jesus chegando para nós, colocando-se nessa posição humilde e servil. O que queres que eu faça? Qualquer coisa, Senhor. O que você fizer para mim está bom e eu aceito. Então, ela perguntando isso, a mendiga disse: sabe o que é? Eu estou com muita sede, mas eu não quero seu dinheiro, porque eu estou tão fraca que eu não tenho condições de levantar. Se você pudesse, eu gostaria de água. E, imediatamente, ela foi à banca da frente, comprou água e entregou à mendiga. Percebe como o nosso julgamento apressado, às vezes, faz juízos de valor que não condizem com a realidade? Muitas vezes esses irmãos nossos que passam por essas provas difíceis de pobreza têm uma grave consciência de culpa. Como nós também temos consciência de culpa, às vezes por equívocos que fizemos na nossa juventude ou que trazemos de forma inconsciente na nossa vida. O exercício da presunção de boa-fé é, antes de fazer um julgamento apressado, perguntar ou presumir pelo melhor. Vou dar outro exemplo. Um filho insubordinado, aquele filho difícil que a gente educa, dá amor e que parece que ele está numa adolescência perene, sempre revoltado com a vida. Não existe isso, né? Ao invés de dizer: esse menino não tem jeito, é um caso perdido, mas será que ele não está satisfeito com tudo que eu lhe dou? Por que a gente não senta para conversar? Muitas vezes a agressividade é uma resposta emocional por você não ter a habilidade de lidar com uma dor muito profunda. E ao invés de utilizar palavras para exprimir o que se sente, porque muitas vezes a gente não consegue encontrar na linguagem uma forma de exprimir essa dor profunda, a gente parte para a violência. E quando a gente sair, pegar os nossos carros e enfrentar o trânsito e ver a violência, as pessoas apressadas, buzinando no nosso fundo, até xingando a nós, que nós possamos lembrar disso, que às vezes há dores profundas não reveladas, que o Evangelho diz: ide ao encontro, aquelas dores ocultas, são essas, as dores da alma, que às vezes não são reconhecidas nem por nós. Então, meus amigos, nós temos largos exemplos de mecanismos de presunção da boa-fé para fugirmos ao julgamento. Jesus, quando a ele foi levada a mulher flagrada em adultério, uma história que a gente já conhece demais, observe que no momento em que todos estavam apressados para pegar as pedras do chão, para lançar sobre ela, ele não entra no mérito do julgamento, em saber se ela de fato pecou, com quem ela estava, quando foi, em que circunstâncias. Ele simplesmente faz uma colocação que coloca a todos para pensar. Aquele que estiver sem pecado, que lhe atire a primeira pedra. Dito de outro modo, qual de nós nunca errou em matéria de sexualidade ou em outras matérias? Em matéria de adultério ou em outras origens, né? De outras formas, para que se sinta como esse justiceiro do mundo, a fim de colocar tudo no seu devido lugar, como o que é certo e o que é errado. Se parássemos antes de julgar para refletir, provavelmente nós não faríamos esse julgamento. E aí, entrando na obra que nos serve de tema, a obra Renovando Atitudes pelo Espírito Hamed, o capítulo sobre não julgueis para que não sejais julgado é logo o primeiro. Veja a importância dessa temática para o nosso processo evolutivo. E o título que Hamed escolhe para colocar nesse capítulo é muito interessante. Tua medida. O que significa? Quando eu julgo, eu falo mais sobre mim do que sobre o outro. Porque eu acuso com tanta veemência
que fulano é egoísta e é orgulhoso. Por quê? Porque eu trago dentro de mim as matrizes, as definições muito bem consolidadas do que é o egoísmo e do que é o orgulho. Do contrário, eu não reconheceria essas defecções. Nós ainda não somos como Jesus, que conhecia toda a verdade e, não obstante, não sentia o ímpeto de julgar, porque a imperfeição ainda está presente no nosso grau evolutivo. Nós ainda estamos no processo de desenvolvimento da nossa humanidade e um dia alcançaremos esse modelo perfeito, mas também precisamos fazer a nossa parte, para que possamos repetir esses pequenos atos e viver o Evangelho pelo menos como dá. A tua medida significa, no momento em que eu julgo, eu me coloco como parâmetro. E na verdade, se somos todos imperfeitos, estamos no mesmo barco. Não é à toa que todos nós estamos aqui reencarnados no mesmo planeta, de provas e expiações. Sabemos que nós não estamos vinculados perenemente a um planeta. Viemos a essa escola hospital porque ela nos promove lições e experiências que todos nós precisamos experimentar. Isso significa uma coisa muito simples. Tirando os espíritos missionários e os anjos que podem estar aqui entre nós, invariavelmente todos os outros estamos mais ou menos no mesmo patamar evolutivo. Então, por que esse suposto poder de se colocar como superior e de medir assim a ação dos outros? Grandrin costuma dizer: é mais fácil confessar o pecado dos outros do que os nossos. Quando nós estamos fazendo os nossos julgamentos, temporariamente nós retiramos o olhar sobre as nossas próprias mazelas e as nossas realidades e colocamos esse olhar de forma muitas vezes impiedosa sobre os outros, quando na verdade cada um de nós deveria cuidar do próprio processo evolutivo. O apóstolo Tiago, na sua epístola, vai dizer: não falei mal uns dos outros, pois aquele que fala mal ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a própria lei. Por que nós estamos nos colocando numa posição até maior do que Deus? Se Deus, que poderia modificar no seu tempo e a sua vontade todas as conjunturas que nós observamos no planeta e nos planetas e nos universos, não o faz, dando a cada criatura humana o direito de seguir conforme acredita como é correto, por que nós, em flagrando algo que supostamente está em erro, devemos condenar ou absolver? Em O Evangelho segundo o Espiritismo, há uma mensagem do Espírito José sobre a indulgência, em que ele vai falar uma coisa muito especial. Pensai naquele que julga em última instância, aquele que vê os secretos pensamentos de cada coração, referindo-se a Deus, e que, em consequência, desculpa frequentemente a falta que condenais, ou condena as faltas que desculpais, porque conhece o móvel de todas as ações. Por que nós precisamos fugir do julgamento? Porque nós não temos a perfeição absoluta. Não é por outra razão que quem julga é Deus. Porque como Ele conhece e tudo vê, Ele está no nosso interior e está também do lado de fora. É isso que a gente aprende com a doutrina espírita. Como causa primeira e inteligência suprema, Ele permeia tudo quanto existe e é capaz de devassar as intenções mais íntimas de cada criatura humana. Os nossos atos, os nossos pensamentos, inscritos na nossa consciência, são permeados pela lei divina, que está íncita na nossa consciência. A nossa consciência, embora individual, fazendo parte do espírito imortal que nós somos, dessa centelha luminosa, está o tempo inteiro conectada com a lei, que é o próprio Deus. É por isso que todas as vezes que nós fugimos da lei divina, nós sentimos que algo está errado. É o aguilhão da consciência que nos alerta. Se Deus, que é essa justiça soberana, que está em tudo, muitas vezes absolve os erros que nós condenamos nos outros, porque nós analisamos pela superfície, pelas aparências,
e não raras vezes nos enganamos. E se muitas vezes Ele condena ações que nós absolveríamos e que acharíamos que não tem nenhum problema muito grave, por que vamos nos colocar como essa métrica? Precisamos pensar, será que a reprovação que eu faço não poderia ser imputada a mim? Sigmund Freud, pai da psicanálise, estudou os mecanismos de defesa do ego. E um dos mecanismos mais conhecidos, que inclusive foram investigados por psicólogos que vieram após ele, como Carl Gustav Jung, é o da projeção. Às vezes o que eu trago em mim, como sombra, que eu desconheço, que eu não quero olhar, que me incomoda porque me faz ver que ainda é uma imperfeição que eu gostaria de me desvencilhar, mas ainda não consigo. Eu projeto no outro com o objetivo de ver essa imperfeição e tentar modificar, com o objetivo de fugir dessa sombra e fingir que ela não mais faça parte de mim. E então nós poderíamos pensar o seguinte: esse mecanismo é útil desde que eu queira me aprimorar e crescer. Mas é um mecanismo completamente usado de uma forma deturpada quando eu uso para humilhar e denegrir a imagem do outro. Será que nesse mecanismo de julgamento não existe uma espécie de vingança-prazer em que eu tento utilizar o outro como figura de erro e de equívoco para que eu possa me sentir melhor? Quantas pessoas, meus amigos, que só experimentam um alívio humilhando e desprezando o próximo? Nós precisamos pensar e ter consciência sobre a responsabilidade que nós geramos com os nossos atos, sobretudo com os nossos pensamentos. Nenhum de nós poderá ser plenamente feliz enquanto o outro ainda estiver padecendo da infelicidade. Perfeição moral não significa uma corrida acelerada em que eu preciso me desvencilhar e me desfazer dos meus irmãos em luta, considerando-os como adversários. Nenhum de nós vai roubar o lugar no dia do banquete, junto com Jesus. Cada um de nós já tem o seu lugar marcado. Perfeição moral é uma destinação de toda a alma humana, mas precisa do nosso trabalho, do nosso engajamento, para que tenhamos experiências, inclusive, mais salutares, experiências menos aflitivas, como a que experimentamos ainda nesse planeta de provas e expiações. Em última instância, se disséssemos, não, mas eu julgo com o objetivo de reprimir o mal, pensemos se não há uma outra forma melhor de fazer. Se os fariseus que apresentam a mulher e junto com ela aquilo que está escrito na lei de Moisés para que ela fosse apedrejada não seriam mais úteis se estendessem a mão e dessem a ela uma nova oportunidade de viver exatamente como Cristo fez, sem cometer os velhos equívocos. Porque pense bem, se nós somos a autoridade política e religiosa, se nós temos o conhecimento de tantos ensinamentos, nós não deveríamos ser os primeiros a estender a mão e ajudar o outro para que ele não delinquisse mais? Ou nós precisamos ser as mãos severas para a penitência? O mundo já está cheio de juízes inclementes. Jesus precisa de espíritos que estejam consoantes à sua proposta de amor. O amor é a arma do cristão. É o amor que vai vencer essas teias tenebrosas de ódio que nós vemos graçar. E é por isso que a transformação social, a transformação de paz no mundo começa com cada um de nós. Porque se eu tiver condição suficiente para me amar, para perceber as minhas potências da alma, as minhas qualidades, as minhas virtudes, eu também vou ter uma habilidade muito grande de perceber o que o outro tem de melhor e não as suas dificuldades, fragilidades e imperfeições. E ao invés de observar o erro do outro, eu vou observar as suas vitórias, porque invariavelmente todos nós a temos, as nossas conquistas. Divaldo, na palestra que ele fez de virada do ano, disse uma coisa muito interessante, que me tocou muito.
ele referiu-se a Jesus no Sermão da Montanha, dizendo: vós sois a luz do mundo. A nossa sociedade anda tão insensata, tão inconsequente, sem refletir, que às vezes nos considera a treva do mundo. Nós não somos. Nós precisamos entender que somos essas centelhas divinas, tal qual a oração de São Francisco de Assis. Onde houver ódio, que nós levemos o amor. Onde houver ofensas, que nós levemos o perdão. Onde houver trevas, que nós sejamos capazes de levar a luz. O julgamento, ele tem apenas um objetivo: observar o outro em erro e não necessariamente condená-lo, mas fazer com que o ímpio, como vai dizer o profeta Ezequiel lá no Antigo Testamento, porque Deus não quer a morte do ímpio, mas quer que ele se purifique da sua iniquidade e se torne essa centelha viva aos olhos de Deus. Nós precisamos usar o nosso juízo para soerguer, para levantar e não para punir, porque o julgamento nos afasta. No momento em que eu julgo, eu visto em mim uma toga e eu me coloco numa posição de maior poder sobre o outro. E o outro, que é o meu irmão, que é o meu igual, eu faço sentar no banco dos réus. E muitas vezes a nossa mão é muito pesada para os supostos crimes que a gente julga. E nesse movimento, ao invés da aproximação da fraternidade, que foi a maior mensagem que o Cristo nos trouxe, a gente apenas afasta esses dois corações, fazendo, portanto, uma sementeira de ódio que mais tarde nós mesmos iremos colher. E aí, meus amigos, na obra Messe de Amor, por Joana de Ângeles, ela tem uma mensagem intitulada Não Sabes, que ela também vai falar sobre o não julgamento. Ela vai dizer que por trás daqueles comportamentos que às vezes a gente analisa pela superfície, tem uma realidade que nós não sabemos. Por trás da meretriz que vende o seu próprio corpo, pode ter uma família que precisa do seu trabalho para a subsistência. Eu não estou entrando no mérito do tipo de trabalho e da decisão que nós tomamos sobre o nosso corpo. Eu não estou entrando no mérito do juízo de valor. O objetivo aqui é suscitar a reflexão que muitas vezes nós desconhecemos a realidade e as intenções, como dissemos anteriormente. Muitos de nós somos caídos que tivemos a chance de encontrar mãos piedosas à nossa frente que nos soergueram. Somos criminosos que tiveram os seus crimes reparados pelo exercício de amor dos outros. Alguns de nós não teríamos nem a condição de reencarnar aqui, de uma forma tão privilegiada no meio espírita, com tantos recursos para a nossa evolução espiritual. Mas aqui estamos. Precisamos então partilhar esses conhecimentos. Não compete-nos a quem está de pé arruinar quem já está caído, mas estender-lhe a mão. Porque nenhum de nós conhecemos as resistências individuais de quem quer que seja. E Hamed vai falar ainda no seu livro, Renovando Atitudes, o julgamento é muitas vezes um mecanismo de defesa para que o indivíduo mantenha sua integridade psicológica através do auto-engano. É interessante como ele expressa tanta sabedoria em palavras simples. Muitas vezes aquele que julga está enganado da realidade que utiliza como métrica para estabelecer o seu conceito de normalidade. E ele se esconde por trás do crime do outro, quando deveria, na verdade, lançar os seus olhos para o seu próprio interior. E aí, o que nós podemos fazer para não julgar? A primeira coisa, nos colocar em posição de normalidade e de humildade. Nos reconhecer efetivamente como nós somos. Dentro de casa a gente erra, com os nossos filhos, aquelas criaturinhas pequenas que nasceram no nosso ventre, que foram recebidas no nosso seio familiar, que nós projetamos para eles tantos futuros prodigiosos. E às vezes a gente erra tentando acertar. Educa
E aí coloca muito açúcar na educação, mima demais, perde a filha. E às vezes quando a gente quer ser rígido e disciplinar, coloca uma mão muito pesada, magoa o filho. Imagina do lado de fora, com pessoas que a gente não conhece, o quanto que a gente se equivoca. Então a gente pode fazer um acordo. Se todo mundo se equivoca e todo mundo é imperfeito, ninguém olha para as imperfeições de ninguém. E assim, vê como a gente vive melhor, como a gente aproveita as relações, não para estabelecer dissensões ou conflitos, mas para ajudar aquele que tem menos paciência com as minhas moedas de paciência. Em tempo que o outro é mais dedicado e disciplinado, eu também aprendo com o outro. Um é mais compadecido e tem mais misericórdia, e assim a gente vai trocando aquilo que a gente sabe. Não se colocar como modelo de moralidade, porque nem o Cristo se colocou em momento algum. Ele não vivia dando lições de moral para ninguém. Ele simplesmente se colocava como um modelo através dos seus atos. Então, ao invés de utilizar o nosso julgamento, que nós provemos pelo nosso comportamento essa suposta autoridade moral que temos. E já para concluir, eu gostaria de me lembrar de uma história muito interessante que está na obra Contos desta e de Outra Vida, por Irmão X, Humberto de Campos. No capítulo 24, ele narra uma história intitulada O Anjo, o Santo e o Pecador. Havia um homem na frente de um templo que passava os seus dias ajoelhado, endereçando orações a Deus. Este era o considerado santo. Nada na vida daquele homem poderia ser impugnada como algo que tivesse dissonante com a lei divina. Era um homem correto, honesto, cumpridor dos seus deveres, bem parecido conosco, os espíritas, que viemos assistir às preleções doutrinárias, que fazemos o evangelho em casa pelo menos uma vez na semana, que nos submetemos aos tratamentos espirituais. Então aquele homem fazendo aquelas orações, de repente aproxima-se dele um pecador. Era um homem simples, com as suas imperfeições, com os seus tropeços, tinha ainda as suas demandas para resolver. E ele decidiu ficar humildemente ao lado do santo para que de alguma sorte pudesse aprender com o seu exemplo. E assim foi feito. Pouco tempo depois, aproxima-se deles o anjo. Vindo dos céus, o anjo oferecia alguns convites. Imaginava, na sua ingenuidade, que o santo seria o primeiro a aceitar esses convites angelicais. E o primeiro convite que ele faz é o seguinte: perto daqui existe uma criança que mora nas ruas e que está abandonada, é órfã de pai e de mãe. E ela precisa de ajuda urgente. Alguém precisa lá pegá-la, levá-la a um posto de saúde ou a um médico mais próximo, porque ela está prestes a falecer. E o santo virou-se para o anjo e disse: agora não posso, estou muito ocupado com as minhas orações. Faço daqui mesmo uma prece para ela e que Deus a ajude. O pecador, compadecido, vira-se para o anjo e diz: ensina-me onde ela está, mostra-me o endereço que vou lá mesmo. Eu sou um pecador, estou acostumado com as impurezas e as sujeiras das ruas e posso ajudá-la. O anjo então fornece um outro convite. Perto daqui, na penitenciária, existe um infortunado homicida que foi morto dentro do cárcere e precisa de alguém que vá lá retirar os seus despojos carnais para um enterro digno. O santo então se revolta: mas como assim? Eu sou um santo e visto de branco, sou puro, intocável, eu não posso me meter em penitenciária com bandidos de má procedência, pode me acontecer alguma coisa. E o pecador responde: sabe de uma coisa, eu vou, porque eu estou acostumado aos crimes, a essas imperfeições, e eu não tenho medo. Ensina-me onde ele está, que vou dar provimento do seu corpo. E então o anjo fornece um último convite. Perto daqui existe uma menina abandonada e ela está prestes a cometer suicídio. Afundou-se numa profunda depressão e precisa de mãos amorosas que consigam abraçá-la, acolhê-la
nessa delinquência para evitar o pior. E o santo, mais uma vez, responde: não, eu não posso. Eu não me dou bem com esse tipo de gente que não consegue ter confiança nos momentos mais severos e graves da sua vida. E o pecador, mais uma vez, se oferece para ajudar e ir lá, dar o seu braço e o seu ombro amigo para tirá-la daquela situação deprimente. O tempo passa, os convites se multiplicam. O santo sempre se esquivando e o pecador sempre aquecendo. O santo continuou no mesmo lugar, ajoelhado, em frente ao templo. E, mais tarde, vai receber uma visita espiritual. Era o pecador, luminescente, que lhe reaparece. E o santo, virando-se a ele, pergunta: mas quem sois? Aquele pecador que andava ao meu lado para prender? O que você fez para estar assim, tão clarificado? Eu caminhei, enquanto você permaneceu ajoelhado. Este é um recado para nós. A doutrina que nós abraçamos é linda. É uma doutrina que nos consola, que lenifica as nossas dores, que nos suscita a fraternidade, a humildade, a perseverança, a não desistir da vida. E que pode e deve se refletir nos nossos atos, da não culpa, da aceitação, do amor imenso por nós e pelos outros. E esse amor precisa ser revelado principalmente no não julgamento. Não julgueis para que não sejais julgados, porque Deus espera, antes de tudo, antes da justiça, o nosso amor e a nossa misericórdia a se propagar através dos nossos atos. Que Jesus nos abençoe a todos, meus amigos, com a sua paz e a sua serenidade. E que antes de nós abrirmos a boca, nós nos lembremos que temos 2 olhos e 2 ouvidos para melhor observar e ouvir antes de proferir os nossos juízos. Muita paz a todos e muito obrigada.